E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal de React. Eu sou o Axel e como vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, segunda parte daquela recomendação que eu trouxe um pouco mais cedo com o vídeo do Barba Negra, tá certo? Então, muito obrigado de novo pela recomendação e deixe mais recomendações aqui embaixo, tá certo? Jack Hama versus Sukune, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei, do Sociedade Z, tá? Então, sem mais delongas, vamos ver como é que foi a luta. E Baki me interessa. Não, ainda não comecei, mas me interessa, tem muito meu interesse. Vamos ver como é que foi, quem sabe dá vontade de assistir agora que eu escuto, agora que eu vejo um pouco mais da história. Após Sukune enfrentar Yujiro Hama, ele estava desolado, ele se perguntava como um homem como aquele poderia existir. O que Tokugawa havia falado para ele antes da luta, que o ogro era o ser mais forte da Terra entre todas as vidas existentes. Caramba, todo mundo fala isso dele. Qualquer primeiro-ministro ou presidente de nações, com a sua segurança e tudo, era realmente verdade. Depois desse choque de realidade, o tempo se passou. E um certo dia, Jack Hama foi até a mansão de Tokugawa. As pessoas olhavam aquele homem da altura do portão e ficavam abismadas. Isso era um humano? E enquanto aguardava ser atendido, um flashback nos era mostrado. No aeroporto internacional de Taiwan, as pessoas aguardavam em uma fila, até que o sensor de metal apitava. Era Jack Hama, que passava pelo sensor. Seu tamanho era inapropriado para aquele lugar. Ele precisava se abaixar para passar. Ao ficar reto, sua cabeça tocava ao teto. Os funcionários passavam um detector de metal pelo seu corpo e ao chegar no maxilar, o sensor apitava e nessa hora Jack mostrava seu novo upgrade, seus novos dentes. O flashback acabava e ele era liberado para entrar na mansão de Tokugawa. Lá o anfitrião perguntava: como diabos você ficou tão grande? Jack sorria e falava: talvez seja o sangue Hama. Tokugawa o convidava para se sentar e ele perguntava: qual é a sua altura? Jack respondia 2,43 metros. Tokugawa olhava para o seu corpo e falava que a largura dos seus braços, a espessura do seu pescoço, Jack estava muito maior e mais forte do que antes. E Tokugawa continuava: no passado você foi derrotado pelo seu irmão mais novo, o Baki. Você foi derrotado posteriormente pelo Motobi. O que você pensa sobre essas derrotas hoje em dia? Jack respondia que isso já estava no seu passado, porém aquelas coisas realmente aconteceram. Tokugawa observava aquela postura e era bem diferente do Jack do passado, onde ele era muito mais agressivo. O anfitrião tomava sua bebida e falava que Jack não evoluiu apenas fisicamente, ele evoluiu no seu interior. E ele continuava: Jack, o seu rosto tá diferente. O filho mais velho do ogro respondia que ele fez algumas melhorias no seu masseter, o músculo responsável pela mastigação e responsável pela elevação da mandíbula. Agora, Jack conseguia morder com muito mais força. Tokugawa perguntava: e esses seus dentes são de prata? Jack respondia que não, era titânio. Já que Motobi quebrou todos os dentes de sua boca, ele mandou que substituíssem por titânio. E desde lá, morder se tornou sua busca marcial, o caminho que ele deveria seguir. Ele dizia: me tornei devoto a esse estilo, viajei por todo o mundo e em Taiwan eu completei essa minha técnica. Essa personalidade não é bem o que eu achava dele. Caminho da mordida. Caminho da mordida. Começava a rir e Jack o interrompia dizendo: inclusive agora eu estou a fim de dar uma mordida no sumô. Tokugawa ignorava e falava: um homem adulto aperfeiçoando a arte de morder, uma técnica covarde de mulheres e crianças. Por que alguém como você iria se aperfeiçoar nesse estilo? Jack dizia que ele estava longe da perfeição, porém o que ele dizia era verdade. Até os mais fracos usavam tal técnica como refúgio. Se um lutador treinado enfrentasse um garotinho e fosse golpeado por 5 minutos sem parar, esses ataques poderiam até doer um pouquinho, porém o lutador iria aguentar. Mas ele perguntava: e se o garoto mordesse? Por 5 minutos, o lutador se sentiria no inferno. Se a criança mordesse sua veia carótida, ele poderia até morrer. Entende isso, Tokugawa? Morder é uma arma da humanidade. Tokugawa falava: certo, então que tal você me mostrar o Goldou agora? Jack pegava uma moeda e jogava na sua boca.
ele começava a mastigar e cuspia a moeda num copo, totalmente amassada em diversos pontos. O anfitrião se espantava e dizia que nem mesmo um leão faria algo como aquilo. Ele olhava para o seu chefe de segurança e falava: vai pegar o Noro. Eles iam para o salão do dojo e lá eles traziam um monstro. Não era um urso, nem um leão. Tokugawa dizia: esse é apenas o meu cão de guarda. Ele é um mastim tibetano. Dizem que essa raça é capaz de matar um tigre. Jack falava: eu vejo claramente suas veias e vasos sanguíneos. Ele iria sangrar muito, não importa onde eu morder. O Goldou vê humanos e animais como iguais, um aglomerado de pontos vitais. Ele se sentava de frente com o cão e pedia para eles tirarem a coleira. Ambos se encaravam e Noro mordia, mas rapidamente Jack estava nas suas costas o estrangulando. Ele falava: Tokugawa, as artérias dele estão aqui na minha frente. Devo morder? Tokugawa dizia que não precisava e o cão caía assustado. Um tempo se passava e eles saíam para jantar. Lá, Jack pedia a espinha de um animal e começava a comer aquele osso com a maior facilidade. Tokugawa olhava aquilo e falava: os dentes de um leão não podem fazer isso. Seus dentes não têm força para tal coisa. Apenas hienas conseguem comer espinha das suas presas. A cena cortava para o dia seguinte. Durante a manhã, Tokugawa acordava e alimentava suas carpas. O anfitrião olhava para suas árvores e via alguém pendurado. Ele corria desesperado e era Jack. Tokugawa achava que ele havia se enforcado. Ele gritava. Porém, Jack apenas se sustentava com seus dentes. Ele descia e se desculpava, caso ele tivesse o assustado. Ele acabou caindo no sono. Ele não havia conseguido se acostumar com o colchão daquela casa e decidiu dormir daquele jeito mesmo, pendurado na árvore. Pendurado. O tempo se passava e Jack treinava sua mordida com muito peso. Tokugawa contava: 1, 2, 3. E o pessoal chama Jojo de bizarro. Mais nisso aí, Jack abria a boca com o peso e fechava com tudo. E assim ele repetia sem parar. Esse treinamento visava aumentar a força da mordida. O tempo se passava e Jack não parava de fazer aqueles movimentos, até que ele começava a salivar. Provavelmente ele estava com fome. E a próxima cena nos era mostrada: a hora do almoço. Lá sua refeição era espinhas e cocos. Ele terminava de se alimentar e pegava seus anabolizantes e suplementos e os jogavam para dentro. Ele pegava uma seringa, puxava a ampola e aplicava no seu pescoço. Tokugawa olhava aquilo e falava: então você toma esses medicamentos ainda. Jack dizia que se ele procurava um atleta saudável, esse cara não era ele. Ele tomaria seus comprimidos e injetaria o quanto fosse necessário para ficar mais forte. Ele dizia: quem sabe disso e não usa são pessoas meio burras. Não são pessoas que são sérias o suficientes com o que querem. São negligentes e patéticos. Mesmo que isso acabe com a sua saúde ou que você encontre a morte, se isso pode te deixar mais forte, então é isso que você deve fazer. Debater se isso é justo ou legítimo só importa para quem vê tal coisa como um esporte. Nesse momento, a casa de Tokugawa começava a tremer. Jack olhava aquilo e perguntava: o que é isso? O anfitrião sorria e falava: esse é o Sukune. Jack saía para fora da mansão e lá fora, o guardião do sumo antigo treinava seu Shiko. Os pássaros pousavam no seu pé. O tempo se passava e o pisão chegava. Tudo tremia com aquele pisão. Do solo, os espíritos saíam debaixo da terra. Até que Jack saía andando e ia até Sukune. E o guardião do sumô dizia: uou, você é maior do que o Yokozuna. Inclusive, eu fui informado que você estava procurando uma luta contra o sumô. Jack respondia que sim. Inclusive ele estava pronto a qualquer momento, bastava seu oponente falar o dia. Friamente, Sukune falava que aquilo não era uma partida de beisebol ou futebol. Ele dizia: nós somos lutadores, se formos atacados, já começamos. Jack sorria e falava: realmente, se for só sobre te bater, você está correto. Mas eu gostaria de algo mais, eu gostaria de algo com uma audiência. Sukune começava a rir e falava: então você quer pessoas te vendo.
Estou desapontado. Escutei que você era um drogado, um homem sem escrúpulos, desagradável e sem um pingo de sensibilidade. E agora você tá me dizendo que não quer lutar se uma torcida não estiver te assistindo? Para alguém com um corpo tão grande, a sua mente é pequena e patética. Ao falar isso, Jack o golpeava, Sukune absorvia com a testa, da mesma forma que ele fez com o Oliva, que quebrou seu punho. Porém, galera, nessa hora, o punho de Jack não quebrava e Sukune respondia com um contragolpe. Jack ia para trás com seu pescoço e o guardião do sumô começava a suar frio. Ele olhava para sua mão e o seu dedo mindinho já não estava mais lá. Ele estava na boca de Jack Rama. Nossa, o cara levou com a mordida. Ele mostrava que ali não tinha brincadeira nenhuma. Ele abria sua boca e começava a mastigar de um lado para o outro, enquanto sentia aquele sabor. Ele falava, incrível. Seu dedo mindinho é do tamanho de um dedão de uma pessoa. Com toda certeza, você deve ter uma força de aperto colossal. Ele voltava a mastigar e o som do osso quebrado ecoava. Ele falava, a textura de seus ossos é diferente e sinto mordendo materiais de construção. Nessa hora, mano, o que tá acontecendo aqui? Irritado com o que tinha acontecido ali, ele dizia, o dedo mindinho de um Rikishi é a sua vida, o que você fez tá errado. Até que Jack engolia aquele dedo e falava, pouco me importo se é a sua vida ou a sua alma, isso aí não é problema meu. A partir do momento que colocarem a mão em mim, eu vou morder. Esse é o instinto do Goldou. Se não quer ser mordido, fique longe de mim. Sukune olhava aquela situação bem friamente e Tokugawa alertava que eles não lutariam ali. Jack dizia que eram os lutadores quem decidiam onde a luta iria acontecer. Ele perguntava, nome no Sukune, o que você acha? Enquanto sangrava, Sukune dizia bem calmamente que com dois homens se enfrentando debaixo do mesmo teto, era natural que acidentes acontecessem. Ele continuava, eu não me importo de lutar com essa pequena desvantagem. E Jack já falava, então está decidido. Um tempo se passava e a cena cortava para a arena subterrânea. Lá estava tudo pronto. Ambos os lutadores já estavam em pé naquele solo sagrado para o mundo das lutas. A plateia vibrava como de costume. Ali aconteceria um confronto lendário. O Super Rikishi, nome no Sukune, contra o ciborgue da mordida Jack Hammer. Acho que as lutas de Baki sempre acontecem na plateia, né? Pra ter pessoal explicando o que tá acontecendo. Na frente um do outro e suas medidas nos era mostrado. Jack com 2,43 metros, pesando 201 quilos. Sukune com 2,10 metros, pesando 250 quilos. O narrador instigava a plateia, falando que Jack era tão grande que era algo injusto, soava como uma trapaça. Sua principal arma era sua mordida, um estilo hediondo. Enquanto escutavam aquele alvoroço, Sukune dizia que a história do sumô era uma verdadeira história de homens grandes. Porém, em toda a história da modalidade, nunca houve qualquer menção de um Rikishi tão grande como você. Ele dizia, saiba que minhas expectativas são bem grandes sobre você, Jack Rama. Na plateia nos era mostrado Doppo e Gouki Chibukawa observando aquela situação, enquanto Jack falava, nome no Sukune segundo. Dizem por aí que não existe um fenômeno como você há 2000 anos. Então eu te digo, tenho a expectativa que você dará uma textura de nível mundial bem na minha boca. O juiz pedia para os lutadores irem para os seus campos e ao se virar, Sukune alertava, talvez, senhor Jack, mas você terá que me morder para descobrir isso. Jack sorria e cada um ia para o seu canto. Olhando para os céus, Sukune pensava, é apenas uma mordida e nada mais. Algo de mulheres e crianças. Porém, para esse cara, morder é sua técnica principal. Ele precisou de uma fração de segundo para me morder quando eu o golpeei. Por trás da sua mordida existe um arsenal técnico gigantesco. Sukune compreendia que Jack não era brincadeira. Afinal, ele já foi finalista daquele solo sagrado para lutadores. Sukune pensava, você é forte, incrivelmente forte.
O tambor suava e Sukune se posicionava. Na arquibancada, 2 homens chegavam. Era Baki e Katsumi. O campeão alertava que Jack era feroz. Não era brincadeira lutar com ele. Então ele queria ver como o sumo antigo de Sukune lidaria com aquilo. Katsumi falava, é verdade, porém, a gente vai ver também como funciona esse Goldou. Na arena, Jack chegava perto, fazia pose na frente de seu oponente e esticava seu punho. O narrador dizia que aquele gesto era muito relaxado, não podia ser chamado de ataque. Porém, Sukune não levava aquilo na brincadeira. Ele respondia com força total e disparava. Ele passava para trás do seu oponente que mordia. A arena subterrânea começava a ser banhada de sangue e nos era mostrado o que aconteceu. O trapézio esquerdo de Sukune havia sido arrancado. Jack se virava e cuspia o pedaço da carne, enquanto Sukune não tinha reação. Todos ali entendiam que ao chegar perto daquele homem, o guardião do sumo antigo seria mordido. Jack fazia a guarda e Sukune olhava a sério. A postura do filho do ogro não era algo humano. Lembrava uma fera selvagem, pronta para estraçalhar com a sua mandíbula extremamente poderosa. Num instante, Sukune ficava sério e se preparava. Jack investia, mas era recebido com um chute em cheio na sua mandíbula. Mas ao chutar, Sukune estava estranho. Sangue escorria do seu pé. E nos era mostrado, ao chutar, ele havia sido mordido. Realmente não dava para encostar naquele homem sem levar uma mordida? Como lutar contra isso? Enquanto Jack sorria, o narrador falava que ele era como um demônio. Lembrava Jack o Estripador. Nessa hora, Jack ficava em pé e cuspia. E um flashback nos era mostrado, o momento do chute. E ao chegar perto de seu rosto, Jack o recebeu com seus dentes de titânio. A cena voltava e novamente mostrava Jack cuspindo sangue e sorrindo. Aquele era o Goldou. A arte de morder era assustadora. Sukune olhava a sério e fazia a pose do guardião budista com Go Rikishi. Mano, como é que você vai lutar contra isso? O cara mordendo o tempo todo. Explicar. Nos tempos antigos, o leste do Japão, o nome Kongou era a palavra para se referir a diamante. Então eles apelidaram seu Rikishi mais poderoso de Kongou Rikishi. A postura do sumo antigo, a postura do mais forte de todos. Tokugawa olhava aquilo e se lembrava. Era a mesma posição que Oliver Biscuit havia usado contra o próprio Sukune. Ao se lembrar do momento que Sukune e Oliver se colidiram, a cena cortava para Sukune avançando. A sua postura era extremamente baixa, quase grudada no solo. Jack abria sua boca, mas era respondido com um cruzado de direita. A arena se espantava com aquela potência, mas Baki e Katsumi apenas observavam calmamente. E o narrador falava, Sukune o pegou em seu punho de diamante e saiu ileso. Porém, galera, sem dar tempo, o guardião do sumô atacava. A mandíbula era o alvo novamente. Jack recuava, porém não caía. Sukune olhava aquilo apreensivo e já atacava novamente, sem dar tempo dele se recuperar. Ao se colidirem, um agarrava e o outro mordia. Se um era conhecido por apertar carvão e transformá-lo em diamante com o seu aperto de 100 toneladas, o outro estava chocando o mundo com a sua arte de morder. O que iria acontecer ali? Costelas seguradas contra trapézio direito preparado para ser mordido. As presas de Jack conseguiriam atravessar os músculos de Sukune ou as costelas de Jack seriam trucidadas pelo guardião do sumô. Nessa hora, Sukune forçava as costelas e tentava arremessar, mas no mesmo instante, Jack mordia e algo estranho acontecia. Ele não caía no chão, ele não era jogado, ele ficava preso, parado ali. E Baki falava, Sukune foi pego. Entre a plateia, Doppo dizia que Sukune não conseguiria jogá-lo depois disso. E o narrador começava a explicar sobre os músculos do trapézio. O primeiro músculo ativado ao levantar um peso é o próprio trapézio. O que aconteceu ali foi que quando Sukune tentou lançá-lo, Jack respondeu com uma mordida no trapézio. No combate, Sukune o soltava e empurrava.
nos era mostrado seus 2 trapézios destruídos. Sukune era conhecido por ser um lutador extremamente traumático em seus combates. Ele usava o esqueleto humano como Mawashi. Com seu aperto colossal, ele fazia estrago nos ossos de seus oponentes. E ali e agora, ele experimentava algo assustador. Ele soava frio e via Jack cuspindo seu trapézio. Doppo alertava: não tem como jogar um homem sem seus trapézios. Se você for mordido nesse lugar, já acabou. Na arena, Jack fazia guarda, era como uma fera. O narrador perguntava: esse homem voltou a ser um quadrúpede? Será que Jack abandonou o combate marcial da era moderna para o combate da era primitiva, assim como o Piccolo? Num instante ele disparava numa velocidade colossal. Na mesma hora, sem que Sukune tivesse reação, ele era acertado em cheio com um chute. A postura de Jack era baixa, com o joelho no chão, porém o seu chute era alto, ou seja, Jack não havia abandonado nada. Aquilo ali era arte marcial, era uma mistura de 2 estilos. Ele se preparava e uma sequência de jabs eram disparadas. Em seguida, um chute alto chegava, a mandíbula era o alvo. Sukune caía no chão e o narrador falava: nós havíamos esquecido. Desde o começo, Jack foi um striker. E pra quem não sabe, galera, striker é um lutador com preferência de lutar em pé, com socos e chutes. E o narrador continuava: realmente está certo. A base de Jack é como um striker. A plateia se espantava com a facilidade que ele havia derrubado um Rikishi. Katsumi dizia estar impressionado. Os golpes em pé de Jack não estavam nem um pouco enferrujados. Baki concordava e a cena mostrava Motobi falando que aqueles ataques acabariam com o Sukune antes mesmo dele ser mordido novamente. A cena agora mostrava Doppo, que perguntava para Chibukawa sobre o que ele achava daquilo. O sumô antigo iria cair assim? Chibukawa sorria e a cena cortava para Gaia, perguntando se Motobi achava realmente que a luta tinha acabado. Em sincronia, cada um de um lado da arena, Motobi e Chibukawa falavam que a luta só estava começando. Na arena, depois de se arrastar por um tempo, Sukune conseguia se levantar, mas ao parar em pé, Jack o recebia com um chute alto. Por enquanto, tô achando que o Sukune tá em desvantagem. Porém, Sukune não havia sido afetado por aquele golpe. Ele mal saía do lugar. O pé de Jack fumaciava. Na arquibancada, Baki alertava que golpes únicos não iriam funcionar no Sukune. Jack precisava usar suas sequências. Na arena, Sukune pensava: essa não é a primeira vez que eu enfrento um oponente gigante. Em Izumo, nas profundezas do meu templo, eu enfrentei um oponente gigante. Ele media cerca de 2 metros, pesava quase 250 quilos. Não teve um dia que eu não lutei contra ele. 250 quilos me forçava em todas as direções, de cima para baixo, da esquerda para a direita, diagonalmente da esquerda para a direita novamente. Eu era girado completamente enquanto era forçado por esse peso. Ele era alguém enorme e poderoso. Ele atropelava qualquer imagem de força que qualquer um já ouviu falar. Ele era perfeito e poderoso. Porém, eu baixei a minha guarda. Monstros como esse na minha frente realmente existem. Eu deveria ter imaginado um oponente me forçando com 2.500 quilos. E aqui, galera, eu quero fazer um pequeno adendo que é muito importante para eu esclarecer. Se vocês procurarem por Bakidou 2018, capítulo 118, vocês vão ver que 99% das traduções em inglês estão falando que o Sukune visualizava meia tonelada que o pressionava em todas as direções. Só que em outros países está falando que é 250 quilos em todas as direções. A segunda confusão de tradução que está rolando nesse capítulo é que quando ele falava que deveria ter imaginado o seu oponente que ele enfrentava, ele dizia que deveria ter imaginado ele o mordendo com 2.500 quilos, ou simplesmente imaginado esse peso. Só que em outros sites em inglês, as traduções em sua grande maioria tá falando que o Sukune deveria ter enfrentado o Jack preparado para lidar com meia tonelada desde o início do combate. Aqui acontece uma grande diferença de sentido.
cada tradução muda completamente o significado da coisa. Então, se vocês procurarem um mangá em inglês por aí, ou procurarem... Mas no momento eles estão falando isso da mordida do Jack, né? É a confusão que tá acontecendo nas traduções desse capítulo. Desculpa por ter parado o vídeo assim, só que é uma confusão que tá acontecendo bastante e é importante alertar sobre isso desde já. Voltando pro combate, galera. Ambos trocavam golpes e o narrador alertava que o clímax se aproximava. A trocação de golpes continuava, porém de pouco a pouco, a cada golpe, Jack mordia em um lugar. De pouco a pouco, um atrás do outro. Enquanto aquela troca de golpes continuava, Sukune pensava: quanto mais se atacamos, mais ele me dilacera. A cada golpe ele me corta, a cada defesa bem executada ele me corta novamente, recebendo meus golpes com as suas mordidas. Seus golpes formam uma mistura perfeita, entre socos e chutes ele me morde. Esta é uma arte marcial de verdade, uma arte marcial que incorpora animais selvagens. Ele pegou uma técnica desumana e usou contra mim. Tenho certeza que nunca antes na história alguém usou mordidas dessa forma. Sukune e Jack se afastavam um do outro em guarda. O guardião do sumô sangrava demais enquanto pensava: você é um cara legal, Jack Rama. Você merece todos os elogios na qual eu possa te fazer. Ele atacava e sua mente continuava devagar. Vá em frente. Você pode morder meu coração se você quiser, mas eu não vou deixar você ganhar. Jack olhava ele chegar perto e via por dentro do corpo de Sukune as ramificações das suas veias. A colisão entre os dois acontecia. O impacto ecoava pela arena. E lá estava Jack Rama mordendo enquanto Sukune o recebia de braços abertos. O sangue jorrava. Sukune agarrava Jack pelos ossos da pelve e falava: então você quer minha artéria carótida? O guardião do sumô saltava no ar e terminava de falar: se você quer ela, então toma. Ele gritava: Washoi! E enfiava Jack Rama de cara no solo. O narrador perguntava se a luta tinha acabado. A força que Jack foi jogado era colossal. O seu crânio estava enfiado no solo. Porém, nessa hora, a artéria de Sukune começava a jorrar sangue. O corpo enfiado no solo com uma estaca de Jack tombava. Tokugawa via aquilo e erguia sua mão. E antes dele finalizar a frase que a partida havia acabado, Sukune caía de joelhos no chão, sangrando demais. A plateia se espantava ao ver aquela situação e o narrador falava: e agora? Sukune também caiu. De repente, no chão, Jack começava a sorrir. De pouco a pouco, Sukune começava a ceder. Todos olhavam aquilo e percebiam que após perder tanto sangue, o corpo do guardião do sumô já estava prestes a ceder. Nessa hora, Jack falava bem calmamente: no final de uma luta, a pessoa que olha de cima é o verdadeiro campeão. Todos percebiam ali que Jack estava acordado e ele continuava. Pelo menos essas seriam as palavras do meu pai e o Jirohama. Sukune ouvia aquilo e o sangue continuava a jorrar. E bem calmamente Jack continuava: Sukune me olhando para baixo e Jack olhando você para cima. Sukune começava a respirar de forma ofegante e desabava no chão. Jack colocava a mão na cabeça de seu oponente e falava: esse é o nosso tipo de vínculo. Tokugawa erguia sua mão e gritava: a partida acabou. A arena enlouquecia. A equipe médica chegava até Sukune e Jack apenas esperava deitado. O narrador falava que o que aconteceu ali foi um combate mítico entre dois verdadeiros monstros. Quem ficou em pé no final foi o guerreiro que busca a força acima de tudo, aquele que jogou fora o seu amanhã. De costas no solo, Jack impulsionava para cima. Ele parava em pé e o narrador continuava enquanto Jack comemorava: o vencedor é o ciborgue da mordida Jack Rama. A plateia vibrava. Baki dizia para Katsumi que aquilo foi incrível. E ainda na arena, galera, Jack olhava seu oponente saindo de maca e pensava: Sukune, você é forte. Se você não tivesse se machucado tanto com aquele golpe me agarrando pela pelvis,
você teria me vencido. E essa foi a luta de Jack contra o Sukune, uma luta que eu estava bem ansioso para fazer para vocês. Muita gente tem falado que o Jack tá lembrando seu avô, Yuichiro Hama, e realmente ele tá lembrando um pouco mesmo. Porém, galera, eu tenho percebido que o Jack já tá se inspirando totalmente no estilo do Piccolo, aquele estilo de luta focado em ser selvagem, em arrancar pedaços, morder, e ele tá combinando isso com artes marciais. Então, esperem um Jack cada vez mais forte. Ele já avisou lá pro Tokugawa que ele tá longe da perfeição. Então, tomara que o Itagaki valorize esse personagem. Ainda lança até hoje em dia, Baki. E ele consiga cobrar o Yuichiro Hama de alguma forma, assim como o Baki fez. Enfim, galera, comentem aí o que vocês esperam para as próximas sagas de Baki. Eu conto com seu like. Mano, é um bagulho bem diferente mesmo. O traço dele é muito diferente. No Insta, Twitter, e é Ele com o dedo na boca. Um abraço, galera. Fiquem com Deus e tamo junto. Cara, Baki é muito interessante, cara, a maneira como eles lutam, tá ligado? Tipo, eu não sei se é a junção do traço com a história que torna ele diferente desse jeito. Não sei exatamente o que é, mas é interessante, tá ligado? Talvez eu tenha que assistir mais vídeos de história. Talvez eu nem precise assistir o anime. Ou precise. Tem um amigo meu que tá assistindo, ele compara com Jojo, porque eu e ele somos muito fãs de Jojo. Ele fala que é um bizarro diferente, não é um bizarro tipo anormal, é um bizarro tipo, as explicações são totalmente apelativas, tá ligado? Os personagens. Por exemplo, o Jack, tá ligado? A mordida do Jack é meia tonelada. Ele explicou que é mais ou menos assim a tradução. Caramba, interessante. Baki é interessante. Talvez um dia eu acabe assistindo. Bom, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? Tô fazendo isso por vocês. E deixem mais recomendações aqui embaixo, se assim vocês puderem, tá bom? Vou trazendo aqui conforme o tempo vai passando. Muito obrigado por quem ficou até aqui, e eu vou ficando por aqui. Ficou redundante, mas é sobre isso.